Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que celebrando o mistério da ressurreição do Senhor, possamos acolher com alegria a nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pois bem, então, o nosso texto hoje, como nós lembrávamos, ainda a continuação do tema do bom pastor, que domina grande parte, do capítulo 10º do Evangelho de São João, e podemos dizer que isso é a conclusão do tema. E o evangelista situa essas palavras de Jesus no versículo 22, quando ele faz uma menção a uma celebração de uma festa, em Jerusalém. Então Jesus está em Jerusalém durante uma festa. E aqui o evangelista define, diz explicitamente qual é esta festa. É a festa da dedicação do templo, chamada em hebraico de Hanukkah, que é a celebração da dedicação do templo que no século II a.C., na invasão dos pagãos, então esse templo foi profanado. E seria interessante, quem de fato quisesse aprofundar esse tema, no livro dos Macabeus, nós temos toda aquela invasão, de povos estrangeiros, de dominação, por sinal muito cruel, e uma das maiores crueldades foi justamente a profanação do templo, colocando naquele lugar sagrado, deuses pagãos, que é considerado de fato uma abominação. E portanto é muito significativo que João situe essas palavras de Jesus, lembrando qual era o contexto da celebração desta festa da dedicação do templo. Claro, não podemos aqui desenvolver esse esquema de João, mas João tem uma maneira de estruturar o seu evangelho muito interessante, levando em consideração alguns critérios. E um desses critérios é justamente a celebração das festas, das principais festas do povo judeu. Então, se a gente observar, quem tiver curiosidade, pode fazer uma leitura, vai observar que no Evangelho, ao longo do Evangelho, a partir do capítulo 2, logo depois das bodas de Caná, quando Jesus vai a Jerusalém e está justamente ali no contexto da celebração da Páscoa. Então, já a partir do capítulo 2. E nós vamos até praticamente o final do Evangelho, o capítulo 13, que diz que estava próxima a festa da Páscoa, a Páscoa dos judeus. E tudo se desenvolve justamente naquele contexto da Páscoa. Então João apresenta o seu evangelho com esse critério, vamos dizer, litúrgico, colocando 6 festas. O número 6 é importante porque nos lembra o último dia da criação, a criação do ser humano, no capítulo 1 do livro do Gênesis, e portanto Jesus vem, a sua missão é justamente recriar, recriar o ser humano, da vida, por isso que no versículo 28 Jesus diz que dá a vida eterna e essas suas ovelhas jamais se perderão. Então essa é a finalidade de Jesus. Até no próprio capítulo 10º, ele vai dizer: eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. Então essa é a finalidade da missão de Jesus, dar a vida e a vida em plenitude. E portanto, fazer esse paralelo com a primeira criação, que tem o seu ponto mais alto na criação do ser humano, no 6º dia, fazer o paralelo com a missão de Jesus, com aquilo que ele veio justamente fazer, restaurar o ser humano. E aí São João coloca 6 festas, 6 festas durante, ao longo da vida pública de Jesus. Como a gente estava lembrando, a primeira festa é a festa da Páscoa. São 3 Páscoas.
se faz referência no Evangelho de João a 3 Páscoas. Essa primeira, que ele relata no capítulo 2, que Jesus vai ao templo e purifica o templo, né, daquela expulsão dos vendilhões. Depois nós temos a celebração da Páscoa, né, da proximidade da Páscoa no capítulo 6, e dali toda aquela reflexão do pão da vida, né, que é o tema justamente pascal, né, do Êxodo. Então nós temos essa segunda Páscoa, a partir do capítulo 6, e nós temos, como acabamos de lembrar, a terceira Páscoa, que é justamente aquela Páscoa onde se realiza a Páscoa de Jesus, a partir do capítulo 13 de João. Então nós temos 3 festas, que são 3 festas da Páscoa. Daí é que vem, né, a tradição, né, de falar que o ministério de Jesus aconteceu em 3 anos. Porque só se celebra a Páscoa uma vez por ano. Então, se o Evangelho de João apresenta 3 Páscoas, já desde o começo, né, das bodas de Caná, né, quando Jesus inicia de fato a sua missão, a sua vida pública, até a sua morte e ressurreição. Então, por isso que essa tradição de 3 anos do ministério de Jesus também se fundamenta nessa informação que São João nos dá no seu Evangelho, de que Jesus, né, realizou seu ministério com a referência a Páscoas, né, e 3 Páscoas. Então nós temos dessas 6 festas, 3 festas da Páscoa. Depois nós temos uma quarta festa, no capítulo 5, que não se diz qual é, né, só diz que estava próximo uma festa dos judeus. Aí precisaria um pouco de especulação, né, para dizer que festa seria, mas não vem ao caso. Então ela disse que era uma festa dos judeus. E depois, né, estamos aí na quarta, né, 3 Páscoas e essa festa indefinida, e depois nós temos mais 2 festas, a festa das tendas e a festa da dedicação, que é essa do Evangelho de hoje. Então, assim, resumindo, rapidamente dizendo alguma coisa sobre essa festa, né? A gente dizia que o templo foi profanado, né, pela invasão dos pagãos, e isso era uma catástrofe, né, para o povo judeu, né, ter o seu lugar sagrado, né, profanado, né? Certamente toda religião, né, que tem os seus símbolos, né, tendo um símbolo, né, aviltado, né, ou seja, destruído, profanado, isso fere profundamente a vida, né, das pessoas, né? Não é somente um lugar físico, mas fere a vida das pessoas, porque aquilo é um símbolo, e o símbolo alimenta a esperança, alimenta a fé, alimenta os valores e tudo isso, né? Tanto, a gente poderia fazer um parênteses, que na nossa sociedade, né, ou seja, atualmente, também se faz recurso deste tipo de agressão. Né? Quando se quer agredir as pessoas, então se começa a tocar nos símbolos que são importantes para as pessoas. Nós temos aí vários casos, né, recentes, né, de verdadeiros abusos, né, até mesmo contra direitos, né, que é justamente esse desdém, né, essa desconsideração, essa desqualificação, essa forma de agredir, justamente utilizando os símbolos, né? Nós temos aí, né, em muitas situações, a ridicularização dos símbolos cristãos, dos símbolos, né, da própria Igreja Católica, e mais do que os símbolos, né? Porque, por exemplo, existem grupos que, quando querem, né, agredir, né, o cristianismo, então profanam a Eucaristia, ridicularizam a Virgem Maria e assim por diante, né? A cruz, né? Então, isso a gente pode dizer que era o contexto, né, que deu origem a esta festa, né? Quando Judas Macabeu venceu esses inimigos, né, com muito custo, né, com sangue, com até morte de muitas pessoas, mas venceu, e aí se fez a dedicação do templo. Então esse é o contexto, né? A dedicação do templo.
Logo no início, né, na primeira festa, no capítulo 2, quando Jesus chega em Jerusalém, né, que ele vai até anunciar a destruição do templo, né, destruir esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. E estava justamente fazendo a substituição. Agora o templo era o seu corpo, e o seu corpo que vai ressuscitar. Então este é o verdadeiro e definitivo lugar do encontro do ser humano, da humanidade com Deus. Então, o Evangelho de hoje vem justamente nos lembrar isso, né, que Jesus é o templo dedicado verdadeiramente a Deus. É Ele que, no seu sacrifício, da sua morte e na sua ressurreição, se ofereceu, né, dedicou-se, entregou-se a Deus para a nossa salvação. E com essa chave de leitura, porque não é só uma contextualização cronológica, né? Mas nos dá uma chave de leitura, uma iluminação, né, para nós compreendermos de fato essas palavras de Jesus, porque aqui se retomam alguns temas já conhecidos. Por exemplo, o tema do Messias, né? No versículo 24, os judeus perguntam: mas é você o Messias? Então, eles até exigem, né? Mas Jesus já tinha dado muitos sinais. A multiplicação dos pães, no 6º capítulo, no versículo 15, diz que quando Jesus, terminou, a multidão saciada e tudo isso, as pessoas exclamavam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então havia muitos sinais, mas claro, o sinal por si só não é suficiente, é preciso que ele desperte a fé, que ele provoque a fé, e as pessoas reagem justamente numa adesão de fé. Por isso que Jesus diz: mas vocês não acreditais? Vocês não acreditam, né? Desculpe. Então vocês não acreditam. Vocês estão perguntando, a resposta já foi dada, muitos sinais já foram realizados, as obras que eu faço são as obras que o Pai me confiou de realizar, mas não acreditam. Então vejam que tem esse tema, né, do Messias, mas só reconhece o Messias pela fé. Depois nós temos o tema das próprias obras de Deus. E a obra de Deus, né? Também o povo perguntava: o que é que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus, né? E aí Jesus dizia: a obra de Deus é essa, que vocês acreditem naquele que ele enviou. De fato, retoma sempre a questão da adesão de fé. Depois o outro tema, não é, que está dentro desse contexto mais amplo, que é o tema do rebanho, né? Das ovelhas, né? O capítulo 10, como a gente já disse várias vezes, né, vai insistindo nesse refrão: Jesus é o bom pastor e as suas ovelhas ouvem a sua voz e seguem o pastor, não se deixam enganar por outras vozes. Quando nós falamos do templo, né, então nós precisamos, dentro da perspectiva histórica, né, recuperar o seu significado. Então, diz que Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Isto eram as galerias, né, dedicadas a Salomão. Era uma expressão de reconhecimento, né? Era uma coisa para também honrar o rei Salomão. Por quê? Porque o rei Salomão foi aquele que construiu o templo, né, o primeiro templo, né? Davi ensaiou, mas não construiu. Mas Salomão sim, Salomão construiu o templo. Então aqui nós temos uma referência a Salomão, porque está na origem da construção do templo, né? Do primeiro templo. Então é importante fazer essa retomada, porque uma das características fundamentais de Salomão é filho de Davi, como Jesus também será chamado filho de Davi. Outra característica de Salomão é a sua sabedoria. Então a gente recorda que Nicodemos, quando começou a falar com Jesus, no capítulo 3, ele reconhece, né, que Jesus faz coisas, diz coisas, ensina coisas superiores, né? Então, uma sabedoria por excelência. Então, é essa referência com Salomão. E considerado o rei da paz, né? Aquele que faz com que, né, Jerusalém, né, tenha dias de paz. É justamente a missão que Jesus vem fazer, trazer a paz. Então essa referência a Salomão.
Depois nós temos também, né, com o tema do Messias, né, Jesus como o enviado do Pai, como Filho de Deus. E ali a insistência, Jesus não é só um homem que foi enviado por Deus para fazer algumas coisas, mas Jesus é Deus. E essa é a dificuldade que eles têm para reconhecer. Por isso que eles não conseguem compreender quem é Jesus, se faz Deus. Né? Isso é impossível, né? Um homem se fazer Deus, uma das acusações, né? E por isso que Jesus, no fim do Evangelho de hoje, no versículo 30, diz: eu e o Pai somos um. Então é uma afirmação muito densa, não é? Até porque nós não podemos pensar que o Pai e o Filho são a mesma coisa, não é? Assim, claro que a palavra é muito limitada, não diz muita coisa, né? Mas a mesma realidade. Mas a Trindade, não é? As três pessoas que vivem nessa comunhão, então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Pai que não é o Filho que não é o Espírito que não é o Pai, e assim por diante já é o conteúdo da nossa fé, né? A dogmática. Mas Jesus afirma: eu e o Pai somos um. No texto grego, né, que se utiliza o numeral no neutro, claro que a gente não vai explicar aqui, não é o caso, mas esse gênero daria também para ser traduzido, talvez soasse melhor: eu e o Pai somos uma unidade, né? Mais do que um como uma quantidade, mas uma comunhão, uma unidade, né? Está Jesus com o Pai. Portanto, tem esses temas. E depois a referência, né, de novo, a esse tema do pastor, quando Jesus, no versículo 29, vai dizer: meu Pai que me deu estas ovelhas. Então, se ele recebeu ovelhas, porque ele também recebeu a missão do pastor. Então, na Bíblia, quem é o pastor de maior destaque? Davi. Davi, antes de ser rei, é pastor. Tanto que foi tirado lá do meio das ovelhas, né, para ser ungido e tornar-se o rei, mas o rei com um modelo muito específico. Não como os reis outros, mas como pastor. Então não é por acaso que nós rezamos, né, o famoso Salmo de Davi, quando ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então quem é o Senhor? É o Senhor Deus, que é o rei do universo, mas um rei que é pastor. E portanto esse é o modelo que Davi representa, né? Então Jesus é esse rei pastor, como Davi, e por isso essa referência é muito clara, né? Não está dito Davi aqui, mas quando se fala pastor, Jesus é pastor, então não pode se esquecer dessa experiência, né? Dessa referência, até historicamente, para o povo de Israel, que Deus é o seu pastor e faz, né, daquele que ele escolhe como rei também um pastor. E como já dissemos tantas vezes, o verdadeiro pastor é aquele que dá a vida, né? Por isso Jesus também diz que dá a vida eterna, e a vida eterna às suas ovelhas. Então, encerramos assim, né, esse tema do pastor. Amanhã vamos continuar naturalmente, mas é muito significativo, né, que depois de termos aprofundado o sacramento do batismo, né, na segunda semana da Páscoa, e o sacramento da Eucaristia, logo em seguida, agora vem aquele que nos garante a vida, né, já que nos foi dada pelo batismo, e a vida que é nutrida pela Eucaristia, que é penhor de vida eterna. Então desejo a todos vocês um bom dia, com muitas graças e bênçãos, né, renovando sempre a nossa experiência, a nossa esperança de dias melhores. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.